Depois desse filme, eu acho que o Ralph Fiennes se tornou o meu ator preferido. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e temos aqui o primeiro filme de 2026, pessoal. Não é um filme de atraso de 2025, é o verdadeiro original de 2026 que começa aqui com Extermínio, o Templo dos Ossos, o novo filme dirigido pela Nia da Costa. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para obter notificação dos próximos vídeos. Quem diria que Extermínio, a Evolução de 2025, o filme dirigido pelo Danny Boyle, que retorna aí na franquia do Extermínio que ele ajudou a criar em 2002 com o Cillian Murphy, gerou a continuação também de 2007, que eu inclusive acho bem subestimado e eu sinto que deveria falar sobre ela, né? Só vai faltar esse vídeo aqui no canal. Quem diria que o terceiro Extermínio seria tão bom quanto ele foi, né, pessoal? Eu gostei bastante daquele filme e o mais surpreendente é que depois de passar tanto tempo conversando com o roteirista Alex Garland, que retorna aqui nesses novos filmes, eles tinham tantas ideias para um terceiro Extermínio que o Extermínio 3 virou uma trilogia, né? Então, eu não considero esse filme aqui, Templo dos Ossos, como se fosse Extermínio 4, é como se fosse o 3.2, sabe? Porque o Extermínio 3 são 3 filmes, né? Ele tem uma ramificação dentro de si. Esse vai ser um caso muito curioso para um dia eu comentar com o Herbert Santos do podcast 3 é Demais. Porém, a gente tem aí um caso muito divertido onde o Extermínio, a Evolução, foi rodado em conjunto com a sua continuação Extermínio Templo dos Ossos, que por sua vez tem produção do Danny Boyle, tem roteiro do Alex Garland também, só que dessa vez ele é dirigido pela Nia da Costa, diretora do reboot do Candyman com Yahya Abdul-Mateen, que eu gosto bastante, e do As Marvels, né, aquele filme lá que eu realmente não gosto nem um pouco, que a gente sabe, é mais culpa do Kevin Feige do que da Nia da Costa. É um caso de projeto que nasceu junto, né, eles filmaram no modelo back-to-back, tanto que eles conseguiram algo bem impressionante em fazer o Templo dos Ossos estrear, acho que é exatamente 28 semanas depois do primeiro filme que é o terceiro, né, do Evolução. 28 semanas depois estamos aqui com o Templo dos Ossos, que parte da mesma produção, mas ainda assim tem uma equipe bem diferente, né? Ele tem o Sean Bobbitt como diretor de fotografia, tem a Hildur Guðnadóttir, a compositora islandesa do Coringa na trilha sonora, e até onde eu sei, eu acredito que eles não tenham usado fotografia em iPhone igual o Evolução, filmagens praticamente um mês apenas em 2024, o orçamento deve ter sido feito em conjunto com o primeiro, e produção também do Cillian Murphy, né? O Cillian Murphy tem aí uma expectativa muito grande das pessoas querendo ver ele de volta nessa franquia, mas o que a gente tem no Templo dos Ossos é algo bem diferente, de verdade. Eu não vejo esse filme aqui tanto como uma continuação tradicional, mas sim com uma reflexão e até uma meditação de alguns dos elementos mais interessantes do anterior. E o resultado, para minha surpresa, foi até melhor do que Extermínio e Evolução. A história do filme segue acompanhando o jovem Spike, vivido por Alfie Williams, que é forçado a se juntar a uma gangue perigosa liderada por Jimmy Crystal, vivido por Jack O'Connell, enquanto o Dr. Kelson, vivido por Ralph Fiennes, segue com estudos importantes no Templo dos Ossos para encontrar uma cura para o vírus mortal. Basicamente, é como se a Nia da Costa tivesse assistido Extermínio e Evolução e pensasse: eu quero ficar mais tempo com o Ralph Fiennes, eu quero saber o que ele faz, eu quero saber qual é a desse cara, por que aqueles ossos estão todos lá, e também, claro, dar um pouco de sequência ao que acontece com o Spike e o encontro muito inusitado dele com aqueles personagens de peruca que se vestem como Jimmy Crystal, que aparentemente promete uma saga à la Zumbilândia. Não é isso que acontece nem um pouco, né? O Templo dos Ossos tem uma divisão de 2 linhas de roteiro bem específicas. A do Spike é um filme bem diferente do que eu estava imaginando. Eu achei que seria ele se juntando a um grupo de matadores de zumbis e, de fato, ser um Zumbilândia bem para maiores. Só que esse grupo aí, liderado pelo Jack O'Connell, onde todos eles se chamam Jimmys, usam perucas, roupas bem parecidas. Eu li, inclusive, que aquele visual é inspirado num host britânico da década de 90, que era um ícone para todo mundo na Inglaterra, mas que aí ele foi descoberto como um pedófilo, né, como algo bem desagradável. Só que na linha do tempo do Extermínio essa exposição nunca aconteceu, então ele ainda é um ícone para essas pessoas, mas isso também já mostra, né, já deveria dar uma pista de que esses personagens são todos desagradáveis, né? Basicamente, eles atacam pessoas
pessoas, né? Eles não atacam os zumbis apenas, eles atacam humanos, eles torturam humanos, eles seguem a visão do Jack O'Connell, que acredita estar sendo levado pelo próprio Satanás, né? Ele é um fundamentalista, ele é cego pela visão que ele tem, e essas pessoas seguem ele. E o pobre Spike, ele é forçado a se juntar a esse grupo e ele quer escapar o tempo inteiro enquanto a história vai se desenrolando. E eu devo dizer, é bem pesado, é muito forte, né? Quando você assiste o Extermínio e Evolução, é morte de zumbi, beleza, né? É quase como se fosse mais aceitável matar um zumbi do que um ser humano. E aí, nesse daqui do Templo dos Ossos, é um nível de tortura que agora sim eu entendo como que o Danny Boyle comparou o roteiro desse filme com o Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, porque é um grupo de sádicos, de pessoas muito cruéis, muito malignas, e você sente muito medo e dó pelo Spike, porque ele é uma criança, ele é mais inocente, claro, ele é o nosso herói dessa história inteira, então você tá torcendo o tempo inteiro para ele encontrar uma forma de passar por cima dessas pessoas. E, eu devo dizer mais uma vez, Jack O'Connell, depois do Pecadores, né, como o vampiro principal, tá excepcional aqui, tá ainda mais detestável e vilanesco do que no filme lá do Ryan Coogler, mas eu devo dizer, por mais que eu goste desse segmento do filme, o que me conquista aqui é a parte do Dr. Kelson, do Ray Fiennes. Eu já gostava muito dele naquele filme, pra mim é o melhor elemento dele, e aqui você acompanha a rotina dele, os estudos dele, a forma como ele tá tentando se aproximar daquele infectado que chamou bastante atenção no anterior, que é o Sansão, vivido pelo T. Lewis Parr, e é meio que sobre a ligação entre os dois, né? Eu não vou ousar entrar em spoilers aqui, em detalhes, mas tudo que envolve Ray Fiennes e Sansão nesse filme aqui é muito bom, é espetacular, na verdade. É um tipo de filme muito diferente do anterior também. Rende imagens maravilhosas do Sean Bobbitt, né? A visão que a Nia da Costa tem do Templo dos Ossos que aparece no final do anterior é bem diferente, né? Ela consegue até encontrar uma espécie de beleza, uma espécie de santuário naquele design tão assombroso e cadavérico, literalmente, né? Mas eu gostei muito de tudo que acontece aqui e você vai esperando ao longo do filme, né? Ele é bem direto, ele tem menos de 2 horas, inevitavelmente essas duas linhas narrativas vão se encontrar e quando elas se encontram, né? Não posso falar nada do que acontece, mas caramba, a imagem do pôster principal aí, né? Que mostra o Ray Fiennes numa espécie de ritual, esse momento do filme aqui 2026 vai ter que trabalhar muito para trazer uma cena tão boa que nem essa. Sério, eu não acreditei quando eu vi, mas durante essa cena eu lembro de ter pensado, eu quase falei em voz alta, o Ray Fiennes é o meu ator preferido de todos os tempos. Caramba, como ele tá bem nesse filme, como ele tá incrível. Eu achei o Templo dos Ossos bem satisfatório, eu imagino que ele possa frustrar alguns que esperam mais coisas, mais novidades em relação ao universo. Ele é mais sobre analisar o que está acontecendo no mundo do extermínio e de alguns elementos bem interessantes. Mas eu devo dizer, ele certamente prepara terreno para o terceiro. Ele não é um filme fechado em si de forma alguma, e quando ele terminar, eu tenho certeza que todo mundo vai querer ver o próximo logo em seguida. Eu, inclusive. Para Extermínio o Templo dos Ossos, eu dou uma nota 8. Que ótima maneira de começar o ano calendário de 2026, pessoal. Uma grande continuação, melhor do que o anterior, cheia de surpresas, cheia de elementos eficientes e mais uma grande performance do Ray Fiennes, talvez o melhor personagem de toda a saga do Extermínio. O Templo dos Ossos estreia nessa semana aqui no Brasil. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês esperam desse novo filme e o que vocês acharam, né, já tendo assistido. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.